agora nós vamos desembarcar lá para Minas Gerais, porque os presidenciáveis estão indo para lá, viu? O presidente Lula desembarcou na tarde desta sexta-feira em Governador Valadares, uma das cidades mineiras em que ele sofreu uma das derrotas mais duras para Jair Bolsonaro na eleição de 2022. 4 anos depois, o petista retorna ao município para apresentar 309 milhões de reais em investimentos federais, em meio à tentativa de ampliar a sua força lá em Minas e a disputa contra Flávio Bolsonaro pelo eleitorado do estado. Do outro lado, o principal adversário de Lula, Flávio Bolsonaro, tenta herdar o eleitorado conquistado pelo pai no estado, onde a última eleição presidencial foi decidida por apenas 40.600 votos de diferença. O senador esteve em Belo Horizonte no início dessa semana para participar do lançamento da candidatura de Flávio Roscoe ao governo estadual. No segundo turno de 2022, vale lembrar, Jair Bolsonaro recebeu 62,81% dos votos válidos no município contra 37,19% de Lula. A diferença foi de 25,62 pontos percentuais em favor do então presidente. A derrota em Valadares ajuda a retratar uma das principais dificuldades eleitorais enfrentadas por Lula em Minas. O levantamento do Metrópolis, com base nos resultados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, mostrou que Bolsonaro venceu em 8 dos 10 maiores colégios eleitorais mineiros na última eleição. Lula levou a melhor somente em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Bolsonaro, por sua vez, venceu em cidades como Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Betim e Montes Claros. Mesmo assim, Lula conseguiu vencer a eleição presidencial em Minas por uma margem mínima. Foram 6.190.960 votos para o petista contra 6.141.310 para Jair Bolsonaro. A diferença foi de apenas 40.650 votos em todo o estado. É nesse cenário que Lula retorna a Governador Valadares nesta sexta-feira. Vamos falar então da agenda do presidente Lula, mas eu vou querer, ele vai estar lá em Minas Gerais, ao lado do ministro dos Transportes, que é o Jorge Santoro. O presidente vai fazer visitas ali na obra de duplicação de pontes sobre o Rio Doce, que fica na BR-116, além também de ser um dos maiores municípios do estado. Valadares está localizada no Vale do Rio Doce, entre áreas em que o petista teve desempenhos bastante distintos lá em 2022. Mas quem vai trazer todos os detalhes dessas agendas, da importância de Minas Gerais para a gente, é o nosso diretor da sucursal lá do Metrópolis, o Rafael Veleda. Veleda, boa tarde para você. Vamos falar então da importância do seu estado. Conosco nós temos aqui também, continua comigo, o Magno Cal, que vai acompanhar também essa conversa para a gente poder detalhar a importância de Minas. Veleda, começo da semana, Flávio Bolsonaro. Final da semana, presidente Lula. Flávio foi para Flávio Roscoe. Já o presidente Lula foi tentar ali reforçar a candidatura de Patrus. Além disso, tentar ali conquistar o povo mineiro, o coração dos mineiros. Tá difícil o povo mineiro, Veleda? Tá muito difícil, Marília. Boa tarde para você, boa tarde ao Magno, todo mundo que está nos assistindo. A disputa é voto a voto aqui em Minas, um estado importantíssimo, segundo maior colégio eleitoral do país. A gente tem 13 milhões de votos em disputa e, como você disse, foi decidido por 40 mil votos a última eleição. Então, mostra a importância de cada evento, de cada apoio. Os dois presidenciáveis aqui, eles não têm candidatos muito fortes. O Flávio Roscoe é uma ex-presidente da FIENG, foi tirado aí das fileiras do PL. O PT do Lula também trouxe o Patrus Ananias, que vai ter um comício com o Lula aqui em BH mais tarde, depois desse evento lá em Valadares. Também depois de não conseguir fechar com Pacheco, não conseguir convencer a Marília, que vai ao Senado. Então, eles tem palanques que só garantem o palanque, garantem que vai ter alguém falando o nome deles, tanto Flávio Bolsonaro quanto Lula. Mas não são candidatos tão competitivos assim. Aqui a gente vê o senador Cleitinho bem melhor posicionado do que seus adversários nas pesquisas. Ele que é um apoiador do Flávio, mas que não vai ter Flávio em seu palanque. Então, é uma situação que cada vinda dos presidenciáveis aqui em Minas é muito importante. Flávio veio no início da semana, na segunda, ia ficar só segunda, ficou até terça para fazer uma caminhada com Nicolas Ferreira, principal cabo eleitoral aqui de Minas,
presidente Lula está vindo hoje para primeiro essa agenda com o presidente em Valadares e depois um comício hoje à noite aqui no centro de Belo Horizonte com patrus e semana que vem, na sexta que vem, Lula volta aqui a Belo Horizonte para mais uma agenda. Isso mostra aí o peso que esse estado ganha para os presidenciáveis, Marília. Quem ganha em Minas Gerais, daqui a pouquinho o Magno vai comentar com a gente, geralmente ganha a eleição, né? Vira presidente da República. E um fato curioso de Minas Gerais, porque Minas tem um candidato mineiro concorrendo à presidência da República, mas que ele não anda muito bem das pernas ali nas pesquisas eleitorais, nem no próprio estado. Veleda, por gentileza, me faça a explicação, porque Romeu Zema não tem conquistado o seu povo mineiro, mesmo tendo ficado aí por 2 mandatos governando o estado. E saiu com uma boa aprovação, uma aprovação acima da reprovação, mais de 10 pontos, mas não está conseguindo fazer nem o seu sucessor, né, que é o Matheus Simões, atual governador, era o vice, assumiu no lugar dele, também está lá embaixo nas pesquisas, e nem está conseguindo se fazer esse capital político dele se transformar em votos para presidente. A gente compara sempre com o Ronaldo Caiado, que, junto com o Zema, está ali na parte de baixo das pesquisas, quando a gente vai ver o nacional. Mas se a gente vai ver Goiás, que foi o estado que o Caiado governou, o Caiado aparece até na frente do presidente Lula, na frente do Flávio Bolsonaro, liderando a maioria das pesquisas lá de primeiro turno e ganhando no segundo turno. A gente vem aqui para Minas, a gente vê que o Zema ele cresce, mas não muito. No nacional, o Zema varia entre 2%, 4%, 5% no máximo. Aqui em Minas, ele marca uns 15% a 18% nas pesquisas, atrás do presidente Lula e atrás do senador Flávio Bolsonaro. Esses dois estão disputando na margem de erro ali, quem é que está na frente aqui nas pesquisas em Minas. Hoje a gente espera um Datafolha para daqui a pouco até, gente, que está toda a campanha mineira aqui está muito de olho, porque vai ser a primeira pesquisa depois que o Cleitinho saiu, voltou. Então, Minas quer saber se ele perdeu o capital político nessa. Acompanhar, né, Veleda? Minas é bom demais, né? Como diz aí uma música de uma dupla sertaneja. Vou liberar Rafael Veleda, porque lá tem muito trabalho lá em Minas Gerais. O presidente Lula tá lá, daqui a pouco vai sair pesquisa da Datafolha e fica todo mundo doido, assim, pra onde a gente vai. Veleda, muito obrigada, querido. Bom fim de semana, bom trabalho pra você. Eu vou ficar aqui com o Magno Cal. Obrigado, Marília. Até a próxima. Boa tarde. Magno, quero que você traga uma análise para a gente sobre tudo isso que Veleda trouxe, né? A importância de Minas Gerais dentro dessa campanha eleitoral dos presidenciáveis e por que a gente não vê ali um certo desenvolvimento em números de pesquisas eleitorais envolvendo Romeu Zema. Ele trouxe o exemplo do Caiado para a gente, mas o Caiado lá em Goiás, se o Brasil fosse Goiás, Ronaldo Caiado estava eleito. No caso de Romeu Zema, se o Brasil é Minas Gerais, Romeu Zema não está eleito. Por quê? É uma boa pergunta, Marília. Se a gente começar por essa parte, há um histórico no Brasil de coisas que acontecem dessa forma. Por exemplo, o Leonel Brizola, em 1989, foi muito bem no Rio de Janeiro, mesmo que não tenha nem passado para o segundo turno nas eleições presidenciais. Ciro Gomes, embora tenha ido mal no Ceará em 2018, também tinha um histórico de resultados parecidos. Era terceiro, quarto lugar nas eleições presidenciais, mas vencia no Ceará, estado que também tinha governado. Ronaldo Caiado, nesse ano, também é um exemplo por liderar em Goiás. Minas Gerais é um estado muito diferente, é um estado muito diverso, é um estado que leva um pouco as tendências de para onde o Brasil está indo pela sua diversidade, pelas diferenças em cada região de Minas, consegue prever o resultado das eleições. Veja que em 2022 Lula ganhou por muito pouco em Minas Gerais e também ganhou por muito pouco as eleições nacionais. Então Minas tem esse aspecto bastante peculiar. Na minha visão, Romeu Zema e seus eleitores, aqueles eleitores que apoiaram Zema, que se reelegeu no primeiro turno com uma margem muito folgada em 2022 e que saiu bem avaliado do governo mineiro, provavelmente estão fazendo já no primeiro turno uma espécie de voto útil.
eleitores que votaram em Zema em 2018 e em 2022, esse ano, veem Zema com perspectivas reduzidas de vitória no cenário nacional, presumem que Zema não é competitivo no cenário das eleições para presidente, então já fizeram as suas opções por Lula e para o Flávio Bolsonaro. Provavelmente, boa parte do eleitorado de Zema vai para Flávio Bolsonaro, já que os dois estão mais próximos de forma ideológica, mas a divisão pode não ser tão grande assim, já que mesmo com Zema tendo um percentual reduzido nas pesquisas em Minas Gerais, Lula ainda lidera no estado. Então, Minas Gerais tem um aspecto peculiar e pode estar exercendo essa peculiaridade também nessa escolha ao não optar pelo seu ex-governador, ao ver o cenário nacional já dominado por Lula e por Flávio. E Minas Gerais é importante por esse termômetro, por ser um estado com uma característica de optar por um lado ou por outro, já optou por PSDB e por PT, já deu muito voto para Bolsonaro, já deu muito voto para Lula, e dessa forma poder nos ajudar a prever um pouco o que está por vir. E não é por outro motivo que todo mundo gosta de observar para onde está indo Minas Gerais para ter uma ideia de para onde pode ir o Brasil. O complicador nesse ano, além da presença de Romeu Zema nas eleições presidenciais, é a disputa para governador no estado de Minas. O Veleda já trouxe informações para a gente sobre a disputa, mas nós temos os candidatos de PT e de PL como sendo quase candidatos culposos, candidatos que não desejavam exatamente estar ali, não eram candidatos que os partidos pensavam em tê-los como seu representante na corrida para o governo de Minas Gerais, mas que, dadas as circunstâncias, dados os acertos políticos ou os não acertos políticos, eles acabaram sendo os escolhidos por PT e por PL. E estão tendo, nesse momento, dificuldades nas pesquisas. O senador Cleitinho, que também teve uma baita confusão na sua escolha para concorrer pelos republicanos, ele queria ir, o partido não queria, e depois o partido queria, ele não queria, ao final das contas ele foi, ainda lidera as pesquisas, entra nesse período eleitoral como líder disparado, mas nós estamos no início da campanha. Como a gente falou aqui antes, o processo no rádio e na TV, por exemplo, que é quando a maioria dos eleitores começa a prestar atenção na campanha, ainda nem começou. Então, o ponto de partida para a eleição de Minas Gerais é um tanto curioso se a gente pensar no cenário nacional. Os candidatos de PT e PL têm dificuldades. Houve uma série de tentativas para se organizar outros candidatos para concorrer ao governo de Minas. Nenhuma foi para frente e hoje nós temos um cenário em que o senador Cleitinho, que não vai ter Flávio, mas que apoia Flávio na sua candidatura, lidera disparado. Temos uma série de candidatos na sequência, mas a gente não sabe se esse cenário perdurará. A gente precisa esperar um pouquinho que os eleitores conheçam quem está na disputa, que as campanhas comecem no rádio e na TV, que a gente veja mais debates, já que a gente já teve um debate para o governo de Minas acontecendo na semana passada, para que o cenário fique um pouco mais claro e que a gente também possa ter uma visão mais completa de como será a eleição presidencial no estado de Minas, uma vez que as eleições para o governo, para o Senado, também peguem embalo por lá. Coisa para dar conta, né? Não, Magno, você falou bem assim, estamos no começo da campanha. Nossa, mas parece que tem tanto tempo, né? A gente está ali há cerca de 44 dias para o primeiro turno. Tá bem aí, mas também tem que estar no começo, né? Depende do ponto de vista, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio, Magno. Mas eu quero aproveitar a sua presença e antes de deixar você ir cestar, porque todo mundo merece, eu tô quase entrando de férias, pensa na agonia que eu tô também para poder dar a minha hora. Mas vamos lá. Nós falamos